Olá, meus amores. Bem-vindos à última aula do ano. Finalmente! Como é de se imaginar, era pra essa aula ter acontecido no começo do mês, mas final de ano, último mês do ano é loucura, e eu só consegui um tempinho pra gravar ela aqui em paz agora. A boa notícia é que se você não tá muito afim de assistir uma aula de escrita criativa na última semana do ano, relaxa, não vai ter aula em janeiro, então você pode usar essa aula como se ela fosse de janeiro. Mas, se você está disposto a assistir isso aqui e aprender um pouquinho e falar um pouco sobre essa questão do encerramento de ciclos e da própria jornada que a gente passa enquanto escritor, enquanto a gente está aprendendo a se tornar um escritor melhor, pegue seu caderno ou um material de anotação, porque isso é uma aula. É até um pouquinho clichê, né? Falar sobre encerramento de ciclos e toda essa questão de o que vem em seguida no último mês do ano. Porque todo mundo tá falando sobre isso. Parece que realmente o mundo tá focado na renovação que começa com o ano que vem, apesar de que nada realmente muda, né? Um dia atrás do outro. Mas, o que me deixou mais pensativa nesse sentido foi que completou um ano da campanha de monetização do canal do YouTube no dia 18 de dezembro. Foi quando eu resolvi que eu queria monetizar meu canal do YouTube, que eu comecei a chamar as pessoas para realmente se inscreverem no canal e assistirem os vídeos e fazer todas essas coisas, apesar de ter bastante tempo que este canal existe. Me deixou pensativa, porque justamente lá em 2021 era essa a ideia de eu dar aulas de escrita criativa aqui no canal e as pessoas irem acompanhando. E assim, de lá pra cá bastante coisa mudou, porque eu realmente tava pensando que eu daria bastante mais aulas e bastante mais conteúdo dessa forma mais educativa. Mas eu gostei das aulas que eu dei, eu gostei dos assuntos que eu falei, eu gostei dos aprendizados que eu trouxe, eu gostei das interações que eu recebi. E acidentalmente eu acabei me tornando uma criadora de conteúdo em vídeo por causa disso, que é até algo que eu vou falar na retrospectiva. Quem tiver no Spotify e tiver interesse em assistir, vai sair no dia 31 no canal do YouTube. Eu vou falar sobre essa questão de ter me tornado uma criadora de conteúdo. Mas é interessante como as decisões que a gente faz para nossa carreira e que a gente pensa que vão nos levar para um caminho, acabam nos levando para outro completamente diferente. Porque, como escritores, a gente sabe que a história, ela muitas vezes cria vida. E ela parece que ela começa a andar com as próprias pernas. É como se os personagens de repente desenvolvessem livre-arbítrio e fizessem o que quiserem, independente de se a gente estava com a intenção de deixar a história mais feliz e de repente a história é uma história mais triste e angustiada ou vice-versa. E é interessante ver como essa questão da contação de histórias, né, do storytelling, acaba fazendo parte da nossa própria jornada como escritor. Por isso, na aula de hoje eu queria fazer essa referência, essa ligação com o fim do primeiro conflito, do primeiro desafio. Lá em julho, lá no mês literário, quando eu fiz aquelas aulas pra gente voltar pro princípio e falei um pouquinho sobre storytelling, eu falei um pouco sobre a jornada do herói. E a jornada do herói, ela tem 12 passos pra contar uma história. E se vocês quiserem voltar e assistir o vídeo, vocês podem, e aí vocês vão descobrir quais são os passos. Porém, eu vou trazer os primeiros 5 passos para vocês. E aí eu quero que vocês apliquem isso na própria carreira de vocês e pensem como é. A gente vai ter um mundo comum, seguido do chamado, a recusa, a mentoria e o primeiro desafio. Vamos pensar assim. O mundo comum é você, antes de você decidir que você quer ser um escritor ou que você quer escrever algo especificamente. Porque muita gente não necessariamente tem a decisão, eu queria ser um escritor e começa a escrever. Muita gente simplesmente tem uma ideia, começa a escrever e depois pensa, eu sou um escritor. Mas antes disso, nós temos um mundo comum. Sua vida, sua rotina, tudo normal. O chamado é justamente essa vontade de escrever. A recusa pode vir de você pensar que a sua história não leva a lugar nenhum, de você pensar que vai ser perda de tempo, de você pensar que você não tem tempo ou de que a história não é boa o suficiente para você entregar seu tempo. Mas você está aqui, não está? Você está assistindo ou ouvindo essa aula. Isso quer dizer que você já passou da fase da recusa e você já chegou na parte da mentoria, comigo como mentora. Basicamente, o que está acontecendo é que você aceitou o chamado para escrever, então você pulou esse passo da recusa e você chegou até a mentoria. Oi. E aqui é justamente isso. Eu quero te ajudar a escrever da forma como você quer.
não da forma como eu quero, ou que eu acho que você escreva, mas da forma como você quer, como você deseja, como você sonha que a sua história seja escrita. Mas para isso, você precisa assumir o primeiro desafio. E este primeiro desafio é começar a escrever. Começar a escrever é o primeiro desafio na sua jornada de herói. E eu sei que muita gente tem dificuldade justamente com as páginas em branco que parecem te encarar como se tivessem olhos e todas essas coisas. Mas como eu já disse aqui outras vezes, é só escrevendo que você descobre que tipo de escritor que você quer ser. É só escrevendo que você desenvolve uma história. Então, para este começo de ciclo, para este 2023, eu quero te chamar para começar a escrever sua história. Para tirar a ideia da sua cabeça e começar a colocar ela no papel. Não tô dizendo, senta e escreve em um mês, como eu fiz quando eu escrevi Ira lá em novembro. Mas eu quero dizer, comece. Comece de algum lugar. Mas eu queria planejar a história inteira. Planeje a história, então. Mas comece. 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 Porque a gente precisa passar desse primeiro desafio. Para que no próximo ano a gente passe pelas outras etapas da jornada do herói. Eu não achava que eu fosse conseguir desenvolver e escrever uma história inteira no mês de novembro, como eu fiz no NaNoWriMo. E eu consegui. Lá no blog tem um post que se chama Retrospectiva de Escrita em 2022, que eu falo justamente desse desafio de começar a escrever, de tirar a ideia da cabeça e de colocar pra fora. E não é um desafio que você vai vencer e nunca mais vai ser um problema pra você. Da próxima vez que você tiver uma ideia e que você precisar desenvolver uma história, é possível que você bata nessa porta de realmente não conseguir começar a escrever. E assim, se não fosse pra ser difícil, você não era um herói, certo? Heróis tomam missões difíceis. Então, não tem problema. Se é difícil pra você, é justamente o que vai fazer com que vale a pena no final. Pra encerrar, porque hoje a gente tá no VaptVupt, eu quero dar 2 dicas de coisas pra assistir. Por quê? Como eu já falei, a gente não vai ter aula em janeiro. Nós vamos voltar em fevereiro, lá na semana do dia 7, provavelmente não no dia 7, porque dia 7 é aniversário do blog, mas lá pela semana do dia 7. Justamente pra dar esse tempo de férias e justamente pra eu poder organizar e botar os planos em prática pra 2023. Mas eu quero deixar com vocês 2 dicas de coisas pra assistir que talvez vocês se interessem e que não é nada cansativo. O primeiro é um episódio do desenho Bluey, que só tem 6 minutos de duração os episódios e é um desenho pra crianças. Então assistam. E é o episódio Missão Curie, que é na 3ª temporada. E ele justamente conta a jornada do herói para crianças. Então, quem tiver interesse, é muito bom. Eu quero fazer um texto ou um vídeo específico pra falar sobre esse episódio, porque eu acho ele incrível. Incrível. Bluey tem vários episódios que contam justamente uma história dentro da história. Eu vou falar no geral sobre isso, mas esse episódio especificamente, ele fala sobre a jornada do herói. Ele explica a jornada do herói pra crianças. Não tem problema se você não assistir os outros episódios do desenho. Esse, especificamente, ele conta a história sozinho. Você pode voltar, né, e assistir se quiser, vale a pena, eu amo. Mas se você assistir só esse, que se eu não me engano, é o 9º episódio da 3ª temporada, mas não deixem de assistir, tá disponível no Disney Plus, porque justamente conta a história lá. E a segunda coisa é Matilda, o musical, que saiu na Netflix no 25 de dezembro. Que também tem a personagem contando uma história da própria forma dela. E eu acho que escritores vão se identificar muito. Se preparem pra chorar, porque eu chorei o filme inteiro. Mas é muito bom nessa questão de você ficar pensando enquanto escritor e a história surgindo na sua cabeça e tomando vida. Então, essas são as 2 dicas pra vocês absorverem alguma coisa sobre escrita criativa nas férias. É isso. Muito obrigada por este ano de aulas. Se inscrevam no canal. Salvem o podcast no Spotify, porque vai ter mais em 2023. E se tudo der certo, vai ter muito mais em 2023. E é isso. Um beijo. Até breve, pra quem tá no canal do YouTube, quem quiser acompanhar meus outros conteúdos no YouTube. E até o ano que vem pra galera do Spotify. Feliz ano novo e eu espero que o Natal de vocês tenha sido bom.